Um brilhante cavalheiro de armadura com um código de honra? Ou um devedor sujo, de ressaca, que rouba galinhas alheias à noite? O cavaleiro jura proteger os fracos, mas pela manhã queima uma aldeia para pagar a dívida de seu cavalo. Metade dos torneios eram relações públicas para conseguir casamentos vantajosos. A honra frequentemente podia ser comprada, pague o resgate e sua vida volta a ser sagrada. Quer saber por que sob a armadura há piolhos, cicatrizes, dívidas e política, e de onde veio o mito da nobreza? Fique conosco. Agora vamos desvendar a embalagem romântica e mostrar a verdadeira contabilidade medieval da honra. Comecemos com o fato de que um cavaleiro é, antes de tudo, uma profissão. Não nobreza, não código de honra, mas um trabalho. Um guerreiro montado que deve aparecer ao primeiro chamado de seu senhor e brandir sua espada até que lhe digam basta. Imagine isto, você é um fazendeiro que possui um trator. E de repente o rei diz, ei você com o trator, agora você é especial. Vai arar meu campo quando eu mandar. Em troca, receberá um pedaço de terra e o direito de ser chamado de Sir Tratorista. Foi mais ou menos assim que surgiram os primeiros cavaleiros no início da Idade Média. Agora sobre o dinheiro. O equipamento de um cavaleiro custava tanto quanto um bom carro esportivo hoje. Um conjunto completo de armadura, um cavalo de guerra, armas, equipamento para um escudeiro, tudo isso poderia custar até 60 vacas. 60! Isso é uma fortuna inteira. E cada vez que um cavaleiro ia para a guerra ou para um torneio, ele arriscava perder toda essa riqueza. Não é de admirar que muitos cavaleiros estivessem endividados até as orelhas. Eles tomavam empréstimos de agiotas, hipotecavam suas terras, casavam-se com herdeiras ricas, tudo para manter seu status e manter seu equipamento em ordem. Falando em casamento, para um cavaleiro, o casamento não era uma história romântica sobre uma bela dama, mas um negócio. Você acha que ele cavalgava para um torneio para impressionar uma beldade? Não, ele ia lá para impressionar o pai dela, que tinha muitas terras e dinheiro. Romances de cavalaria sobre amor cortês apareceram muito mais tarde, quando os verdadeiros cavaleiros já estavam saindo de moda. Na vida real, o casamento era uma forma de unir terras, receber um dote e produzir herdeiros. Amor? Isso era para trovadores e menestréis. Agora, sobre o famoso código de cavalaria. Sim, existiam certas regras de conduta, mas eram muito mais flexíveis do que romances e filmes nos contam. Por exemplo, um cavaleiro deveria proteger a igreja, mas isso não impedia os cavaleiros de saquear propriedades da igreja quando precisavam de dinheiro. Eles deveriam proteger os fracos e indefesos, mas isso não os impedia de queimar aldeias camponesas durante as guerras. Eles deveriam ser leais ao seu senhor. Mas a história está repleta de exemplos em que cavaleiros mudavam de lado se lhes oferecessem melhores condições. E quanto ao famoso resgate por cavaleiros capturados, isso não era tanto uma tradição de misericórdia quanto um modelo de negócio da guerra medieval. Matar um cavaleiro em batalha significava perder renda potencial. Era muito mais lucrativo capturá-lo e exigir resgate. Alguns cavaleiros até se especializavam em capturar prisioneiros ricos. Era mais lucrativo do que simplesmente lutar por seu senhor. Imagine, no calor da batalha, você não está procurando o oponente mais perigoso, mas o mais rico. Olha, é o Conde Fulano, seu castelo vale uma fortuna. Pessoal, vamos cercá-lo! Fato interessante, alguns cavaleiros carregavam promissórias especiais que podiam assinar se fossem capturados. Isso era algo como um cartão de crédito medieval. Eu, Sir Fulano, comprometo-me a pagar a soma de assim que voltar para casa. E até que o resgate fosse pago, o cavaleiro cativo frequentemente vivia em condições bastante confortáveis, às vezes até hospedado como convidado no castelo de seu captor. Guerra como negócio, nada mais. Agora sobre higiene. A ideia do cavaleiro como um cavalheiro perfumado em armadura brilhante é pura fantasia. Sob suas armaduras, os cavaleiros usavam gambizões acolchoados que absorviam o suor e raramente eram lavados. Durante campanhas longas, eles não tinham oportunidade de tomar banho regularmente. Piolhos, pulgas, infecções fúngicas, tudo isso era comum. E o cheiro, digamos apenas que o aroma de um cavaleiro removendo seu elmo após um dia de batalha, poderia derrubá-lo não menos efetivamente do que um golpe de massa. Falando em massas, você sabe por que elas eram tão populares entre os cavaleiros? Porque contra armaduras, uma espada não era tão eficaz quanto os filmes nos mostram. Você não podia simplesmente cortar através de uma armadura de placas, mas você podia infligir um trauma contundente através da armadura usando uma massa ou martelo de guerra. Ou melhor ainda, derrubar seu oponente e então enfiar uma adaga nas lacunas de sua armadura. Não muito nobre, mas eficaz.
Em batalhas reais, os cavaleiros eram pragmáticos, usavam o que funcionava, não o que parecia bonito ou estava em conformidade com o código de honra. E quanto aos famosos torneios? Nos primeiros períodos estes não eram competições coloridas com arquibancadas e bandeiras, mas verdadeiras brigas, pouco diferentes das batalhas reais. Os cavaleiros lutavam em grupos, usavam armas reais e mortes eram comuns. A igreja até tentou proibir os torneios, considerando-os sangrentos e perigosos demais. Só mais tarde, quando os torneios se tornaram mais regulamentados e seguros, eles se transformaram no espetáculo que imaginamos hoje. Mas mesmo então, os torneios eram principalmente uma forma de ganhar dinheiro. O vencedor recebia os cavalos e armaduras dos derrotados, além de dinheiro de prêmio. Alguns cavaleiros tornaram-se lutadores profissionais de torneios, viajando de castelo em castelo em busca de competições. Era algo como esporte profissional medieval, e como no esporte moderno havia estrelas, escândalos e política nos bastidores. Falando em política, vale mencionar que a cavalaria estava intimamente ligada ao sistema feudal. Um cavaleiro recebia terra de seu senhor em troca de serviço militar, mas essa terra não era sua propriedade no sentido moderno. Ele era mais como um gerente que tinha que garantir renda e fornecer guerreiros para o exército de seu senhor. E se um cavaleiro falhasse em seus deveres ou se rebelasse contra seu senhor, ele poderia perder tudo. Aí está o guerreiro nobre independente. Agora, sobre de onde veio o mito do nobre cavaleiro. Em muitos aspectos, devemos isso à literatura. Romances de cavalaria, canções de trovadores, lendas do rei Arthur. Tudo isso criou uma imagem idealizada do cavaleiro como a personificação de todas as virtudes. Mas essa literatura foi criada não para precisão histórica, mas para entreter a aristocracia. Era algo como comédias românticas modernas, uma fantasia agradável tendo pouco em comum com a realidade. Curiosamente, os próprios cavaleiros frequentemente alimentavam esse mito. Eles encomendavam a cronistas e poetas obras que glorificavam seus feitos, frequentemente exagerados ou completamente fictícios. Isso era relações públicas medievais, uma forma de aumentar seu status e atratividade aos olhos de potenciais patronos ou noivas. E com o passar do tempo, os cavaleiros reais cada vez mais tentavam se conformar ao ideal literário, pelo menos exteriormente. Outro fator que contribuiu para a mitologização da cavalaria foi seu declínio gradual. Com o desenvolvimento de armas de fogo e exércitos profissionais, a cavalaria pesada tornou-se cada vez menos eficaz no campo de batalha. Por volta do século XVI de nossa era, a cavalaria como força militar praticamente desapareceu. Mas foi então que começou o verdadeiro culto à cavalaria como símbolo de uma era passada. Aristocratas que já não lutavam com armaduras lembravam nostalgicamente da idade de ouro da cavalaria, atribuindo a ela todas as virtudes possíveis. E quanto aos cavaleiros reais, eles eram pessoas de seu tempo com todas as suas virtudes e falhas inerentes. Entre eles havia verdadeiros heróis, vilões descarados e simplesmente pessoas comuns tentando sobreviver em um mundo cruel. Alguns genuinamente se esforçavam para seguir os ideais de honra e nobreza. Outros usavam seu status para enriquecimento pessoal e poder. A maioria, no entanto, estava em algum lugar intermediário, equilibrando-se entre o ideal e a realidade. Tome, por exemplo, o famoso cavaleiro inglês William Marshall, que é frequentemente chamado de o maior cavaleiro. Ele realmente era um guerreiro excepcional e serviu fielmente a vários reis ingleses, mas ele também era um político pragmático que habilmente navegava entre facções em guerra e sempre acabava do lado vencedor. Ele fez fortuna em torneios e um casamento vantajoso. Ele era leal aos seus senhores, mas também sabia quando mudar de lado. Ele não era tanto a personificação do ideal cavalheiresco quanto um jogador talentoso no jogo político medieval. Ou considere os Cavaleiros Cruzados. Eles partiram para a Terra Santa com o nobre objetivo de libertar Jerusalém. Mas pelo caminho eles saquearam cidades, mataram civis e frequentemente lutaram entre si por espólios e poder. Alguns acreditavam sinceramente em sua missão sagrada. Outros viam nas cruzadas uma oportunidade de se enriquecer ou adquirir terras no Oriente. Outros simplesmente seguiam seus senhores, tendo pouca escolha. E todos eles se consideravam piedosos cavaleiros cristãos defensores da fé. Concluindo, podemos dizer que a verdadeira cavalaria medieval era muito mais complexa e contraditória do que sua imagem romantizada.
Era uma profissão, um status social e um modo de vida, com suas próprias regras, tradições e realidades econômicas. Os cavaleiros não eram heróis de contos de fadas, mas pessoas de seu tempo, com todas as suas fraquezas e virtudes inerentes. Eles podiam ser nobres e cruéis, fiéis e traiçoeiros, generosos e gananciosos, às vezes tudo em uma única pessoa. E talvez seja precisamente essa humanidade, essa complexidade que torna a história da cavalaria tão fascinante. Por trás do brilho da armadura e dos juramentos altos estavam pessoas reais tentando encontrar seu lugar em um mundo que não era menos complexo e contraditório que o nosso próprio. O que você pensa sobre a cavalaria medieval? Você acredita que o mito do nobre cavaleiro tem uma base real? Ou é apenas um belo conto de fadas criado para entretenimento e romantização do passado? Escreva seus pensamentos nos comentários. Estou realmente interessado em conhecer sua opinião. E se você gostou deste mergulho na realidade da cavalaria medieval, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e tocar o sino para não perder novos episódios. Na próxima vez, viajaremos para uma era onde, por trás do brilho e do luxo, se escondiam segredos e contradições não menos interessantes. Será uma verdadeira viagem pelos bastidores da história. E lembre-se, o passado é sempre mais complexo do que parece à primeira vista, e é nessa complexidade que reside sua verdadeira beleza.